A paz do Senhor, meus nobres seminaristas, eu sou o pastor Elidiano Ribeiro, professor da disciplina Teologia do Pentateuco. Nesta disciplina, nós faremos abordagens a respeito do Pentateuco, dentro da sua composição literária, a sua observação na distribuição dos livros e também nós vamos compreender a teologia do Pentateuco a partir da análise dos textos do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na realidade, nós vamos trabalhar introdução ao Pentateuco, está aí projetado na sua tela. A disciplina do Pentateuco apresenta uma análise profunda dos 5 primeiros livros da Bíblia, fundamentais para a compreensão da fé judaico-cristã. Diante disto aí, você observa que nós temos aí a importância do estudo. Por que é importante? O Pentateuco é importante e é essencial para compreender as narrativas centrais da Bíblia. Estudar esses livros permite explorar temas como aliança, promessa e a identidade do povo de Israel na relação com Deus. A identidade do povo de Israel na sua relação ou no seu relacionamento com Deus. Diante desta abordagem, nós vamos aqui trazer uma visão panorâmica. Não temos como tratar os livros da Bíblia de uma forma tão expansiva como poderíamos, como deveríamos, mas na realidade, dentro daquilo que é um aperitivo para você continuar dando sequência nos seus estudos. Diante desta questão do nosso conteúdo aqui, nós temos aí o objetivo da aula. Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Entender a importância do Pentateuco na formação da fé judaico-cristã e sua relevância histórico e teológica, sua relevância histórica e teológica. Observe que, diante destes textos do Pentateuco, nós vamos aqui analisar de modo claro essa aula de número 1, Introdução ao Pentateuco. Por se tratar de uma característica introdutória, o que é que nós temos por introdução? Apresentação, exposição de conteúdos. Nós temos visão panorâmica daquilo que nós estaremos trabalhando dentro desta disciplina Pentateuco. Diante destas questões, nós vamos aí observar, para além do objetivo desta aula, como já foi colocado aí, a apresentação do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O que é que nós entendemos por Pentateuco? O que nós entendemos por Pentateuco? Pentateuco, na nossa Bíblia cristã ou Bíblia evangélica, Pentateuco corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São estes os 5 primeiros livros da Bíblia. Compreendendo aí esses 5 livros, eles na nossa Bíblia evangélica, nós os chamamos de Pentateuco, que é o conjunto destes livros. E por que penta? Porque são 5 livros que são distribuídos. E na Bíblia judaica, que você já estudou lá na introdução bíblica, ou a teologia dentro das introduções da composição da Bíblia, você já estudou que a Bíblia hebraica ela é dividida, ela só tinha 3 partes. Ela era dividida em lei, escritos e profetas. Lei, escritos e profetas. A Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, ela trata o Pentateuco, ela o chama de Torá. A Torá, que é o quê? É a lei do Senhor. Então, compreendendo esta lei do Senhor, dentro da perspectiva hebraica, e compreendendo esta lei do Senhor dentro da perspectiva grega ou dentro da perspectiva da teologia cristã, nós vamos entender os fundamentos, nós vamos compreender as doutrinas principais que estão inseridas dentro dela, nós vamos compreender essas questões que estão relacionadas
a formação e toda a composição daquilo que seria os princípios norteadores para que surgissem todos os outros regulamentos e as questões normativas no que tange à Escritura Sagrada, no que respeita à vontade de Deus. Então, o Pentateuco, ele é apresentado desta forma. Ele é apresentado como abrangendo os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos atribuídos tradicionalmente a Moisés são fundamentais para a compreensão da narrativa bíblica e os princípios da fé judaico-cristã. É o que está elencado dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa proposta objetiva da aula número 1, certo? Diante desta questão, nós vamos observar a relevância. Por que é relevante a fé? Qual que é a relevância do Pentateuco na proposta da fé judaico-cristã? É relevante por quê? Porque a gente precisa compreender, estudantes de teologia, que ao se tratar do Pentateuco, nós temos ali a lei do Senhor. A lei do Senhor que ela era distribuída em 3 classificações, ou poderia ser uma árvore, a lei, uma árvore com 3 ramos, 3 principais ramos, quais eram a lei, ela era social, sanitária e religiosa. A lei do Senhor, a Torá ou o Pentateuco, a lei do Senhor ela era de abrangência social, religiosa e espiritual e sanitária. Todas as vezes que a tratativa era do que respeita ao modo como lidar, ao modo como se comportar com os doentes, com os leprosos, com outras situações que eram de natureza de saúde pública, a lei regulamentava isso. Não é por acaso, quando as mulheres estavam no seu período, o período que eles chamavam o período das imundícies, onde a mulher estava passando no seu período menstrual, essa mulher ela era deixada à parte, não poderia se misturar naqueles períodos para que não houvesse contaminação. Do outro lado também, a forma como as mulheres, quando elas tinham os seus filhos, quando elas davam à luz, dependendo da criança, se era menino ou menina, os dias a continuar no processo de separação também eram duradouros. E quando a gente observa na questão do tocar ou não tocar, do aproximar ou do não aproximar de um leproso, era também uma prescrição sanitária. Lembro do período da pandemia, quando as pessoas ficavam aí dizendo tem que lavar as mãos, higienizar as mãos, higienizar isso, aquilo, outro, pegar, tocar, limpar, passar álcool em gel, álcool purificando, limpando. Tudo isso aí já estava previsto na lei. É tanto que os judeus, os fariseus que estavam inseridos dentro desse processo aí, os fariseus que observavam muito a lei, os fariseus eles ficavam reclamando, o teu povo ainda está comendo, não está limpando as mãos, não está lavando as mãos, era um ritual da lei que previa que deveria ser limpa as mãos, deveriam passar por asepsia para que pudesse assim pegar os alimentos e fazer o consumo dos mesmos. Essa é uma questão da lei. A lei previa, então a lei ela era sanitária também quando fazia essa abordagem. As relações sociais também eram norteadas, regulamentadas por lei. Então, todas as relações sociais, lá no Deuteronômio, lá nos livros do Pentateuco, nós vamos observar essas relações comerciais sendo regulamentadas dentro da proposta da lei, no sentido de ter o cuidado, no sentido de comprar, de pedir emprestado, de ter o zelo. Então, muitas questões estavam inseridas aí. Daí, por esta razão que nós vamos observar esta relevância dentro desta proposta, dentro desta característica da lei. Ela é relevante neste sentido aí, porque ela tem essas questões todas voltadas para a relação social, espiritual e sanitária. Desta forma, a lei do Senhor, ela é
uma lei que na sua aplicação restrita a Israel, mas na sua aplicação ampla, nós temos aí proposituras para toda a humanidade, não só no que tange às questões religiosas, mas também nas questões sociais, relacionamentos sociais e relações pessoais, todas elas estavam previstas dentro da lei. Então, para isso, é importante a compreensão do Pentateuco. É fundamental para a compreensão da fé judaico-cristã e abrangendo 5 livros da Bíblia que moldam a narrativa bíblica. Os 5 livros que moldam a narrativa bíblica. Definição e terminologia, nós já falamos aqui. Nós vamos observar também sobre a composição dos livros que nós já trouxemos aqui. O Pentateuco como literatura transcende a mera categorização de textos sagrados, definindo como uma rica coleção de gêneros literários variados, refletindo a complexidade, a experiência humana e a comunicação divina. O que a gente passa a entender todas essas questões é que o Pentateuco ele traz aí esta sua abordagem. Então, de forma bem panorâmica, bem resumida, o Pentateuco apresenta uma diversidade de conceitos, de questões literárias. No Pentateuco nós vamos encontrar história, no Pentateuco nós vamos encontrar doutrinas, no Pentateuco nós vamos encontrar narrativas que são alusivas às questões relacionais de Deus para com o homem, de questões relacionais do homem para com o próximo e tantos outros assuntos correlatos que são de natureza histórica, teológica, sociológica, espiritual. Nós temos aí dentro da nossa característica do Pentateuco estas narrativas. Os gêneros literários, conforme nós vamos observar aqui, abrange diversos gêneros, incluindo história, narrativa, prescrição e exortação, permitindo a instrução de Israel sobre sua existência e propósito. Essa pluralidade literária não reduz seu caráter teológico, mas enriquece sua mensagem, mostrando a interação entre Deus e a humanidade. A mensagem teológica central, ela é a instrução de Israel sobre o significado da vida e o propósito da criação. Essa mensagem é transmitida por meio de narrativas ricas e complexas que revelam a natureza divina e os princípios éticos que devem moldar a vida do povo de Deus. Olha lá, meu nobre seminarista, quando a gente está falando destas questões, destas narrativas, destas proposituras do Pentateuco, nós temos aí esta característica de que o Pentateuco a lei do Senhor, ela tinha por característica exortar, ela tinha característica prescritiva, normativa. Se ela tinha uma característica prescritiva, normativa, nós temos então aí umas questões que são de valor moral e ético, que precisam ser observados dentro das estruturas religiosas de Israel e, por conseguinte, toda a estrutura religiosa do que viria adiante na proposta da Igreja do Senhor. Muitas pessoas ficam dizendo assim, mas nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Eu não posso anular os princípios norteados a partir daquilo que é estabelecido no Antigo Testamento, no Gênesis. Portanto, há uma continuidade dentro dos escritos sagrados. É claro que da lei eu não observo mais a questão ritual. A questão ritual nós não obedecemos porque a questão ritual já foi consolidada em Cristo. Todas as questões dos rituais da lei que apontavam para sacrifício, que apontavam para expiação, propiciação, substituição, todos esses valores ritualísticos foram cumpridos em Jesus. Se observar o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 1 a seguir, ele diz que aquilo que aconteceu no Gênesis, aquilo que acontecia na lei, eram apenas sombras das coisas futuras que viriam e que consolidam em Jesus Cristo. Então, não posso fazer
cumprir os rituais da lei, porque estes já foram cumpridos em Cristo Jesus. Mas a lei do Senhor, ela era resumida no Decálogo, que era o resumo da lei de Moisés, ou seja, pega toda a lei do Senhor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo que havia de lei do Senhor estabelecida mais precisamente entre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a repetição da lei. Quando você vai observar toda esta questão, nós vamos entender que o Decálogo, que é o resumo da lei de Moisés, era dividido em duas partes, dois blocos. O primeiro bloco, os mandamentos 1, 2, 3 e 4, era uma tratativa do relacionamento do homem para com Deus e vice-versa, do homem para com Deus. O mandamento da guarda do sábado era uma tratativa do homem para consigo mesmo. Do homem para consigo mesmo. Por quê? Porque ele trata da ética biológica, da ética do cuidado, o princípio do descanso, que deve ser estabelecido, cumprido, executado tanto pelos homens, tanto quanto na proposta do descanso da terra. A natureza teria que produzir durante 6 anos e a terra, no 7º ano, ela descansaria. Então, esta proposta da guarda do sábado é um cuidado do homem para consigo mesmo, é a ética do cuidado, é a ética biológica que precisaria ser observada. Dos mandamentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, os demais mandamentos do relacionamento do homem para com o homem. Observe, nos primeiros 4 mandamentos é uma tratativa do relacionamento de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Dos mandamentos, no segundo bloco, é o bloco do relacionamento do homem para com o homem. A lei, dentro do seu resumo, era dividida em 2 partes, 2 eixos. O eixo vertical, Deus e homem, e eixo horizontal, homem para com o homem. Deste modo, nós temos o desenho da cruz, a centralidade. Quando Jesus veio ao mundo, ele estabelece o seu mandamento, que é o resumo do resumo. Moisés tinha o Decálogo, resumo da lei de Moisés. Jesus vem e resume a lei em 2 partes. A primeira dela, o relacionamento do homem para com Deus. A segunda, o relacionamento do homem para com o homem. A saber, o meu mandamento é este: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele complementa dizendo: destes 2 dependem toda a lei e os profetas. Destes dois quais? Relacionamento com o homem, eixo horizontal. Relacionamento com Deus, eixo vertical. Observe que a tratativa dos mandamentos, ela é resumida, resumo da lei de Moisés, Decálogo, resumida em Jesus, em 2 partes, mantendo a proposta essencial: relacionamento vertical, homem e Deus, Deus e homem, e relacionamento horizontal, homem para com homem, homem para com homem. Diante disso, a gente observa que o entendimento da lei do Senhor, o entendimento do Pentateuco, leva-nos à compreensão dos valores éticos, morais, religiosos, espirituais que estavam estabelecidos na proposta da lei e que, por figuras, por símbolos e sombras, vão trazer uma característica voltada para a lei do Senhor, voltada para aquilo que seria o cumprimento desta lei, mas na observação dos rituais, uma vez consolidada, na observação social e moral. Observe: não matarás. Para o israelita, a lei: não matarás, a lei é aplicável a todos. Não furtarás, para Israel era restrito, mas para toda a humanidade: não furtarás, é amplo. Não farás falso, não darás falso testemunho, era uma proposta para Israel, no sentido restrito, mas no sentido amplo: não darás falso testemunho até os dias de hoje. Não era apenas uma questão prescritiva para Israel, mas é uma questão normativa de natureza moral e ética aplicável a todos os cristãos, principalmente aqueles que se valem das Sagradas Escrituras. E, portanto, aqui nós trabalhamos a aula de número 1, Introdução ao Pentateuco. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.